Honra a tu padre y a tu madre, así se prolongarán tus días y te irá bien en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Tú que fuiste obediente a María y a José, ten piedad de nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. O Moço de Caráter, por Monsenhor Tjamer Tot. Editora Caritatem. Canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor, adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho, possam, devam e queiram auxiliá-lo. Centavos serão bem-vindos, livros serão bem-vindos ou a sua assinatura mensal será muito bem-vinda, sendo que todos os links estão no descritivo para qualquer auxílio e todas as possibilidades. Dê uma olhada. E por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal caso já não tenham feito, pois tudo isso faz diferença em termos de engajamento. Obrigada a todos os que por aqui passam. Muito obrigada, meus caros. Que Deus vos abençoe, vos guie, vos guarde em vossa caminhada. Nós seguimos aqui para a terceira parte. Os meios de exercício do caráter. Estamos chegando ao final do livro, últimos momentos. Não é verdade? Não findaremos já, mas estamos no final desta caminhada, de fato. Agredere. Aprende a agir. Uma boa escuta a todos. Para formar um caráter não basta renúncia. Abstine, nem perseverança, sustine. É preciso, ademais, a ação corajosa da vontade ativa, o agredere. A sorte favorece aos audaciosos. Conheço jovens que não têm dificuldade alguma em praticar a renúncia e a perseverança, mas que não gostam do trabalho ativo, positivo. Não é a perfeição. Por moço de caráter, nós não entendemos o covarde que baixa a cabeça e não sai do seu canto. A renúncia está longe de ser fácil, claro, e a vida cristã absolutamente não consiste num repouso calmo e tranquilo, não. É antes uma atividade transbordante. Não denominamos nós a felicidade celeste de vida eterna? A nossa religião não tem só mandamentos que nos dizem o que não devemos fazer. Tem outros tantos que nos mostram o que devemos fazer. Portanto, agredere, age. Dizem que a sorte tem um pulso de ferro que pode abater o universo. Não importa, porque tu tens uma alma que te pode fazer mais perseverante, mais resistente e mais maleável que todo o mundo material. Se queres ação, é pôr-lhe a mão, diz o provérbio. A lâmina de aço verga, mas resiste. E quem então lhe deu essa maleabilidade e solidez extremas? Hein? Foi a têmpera de fogo, o ardor das chamas. A vida humana não é mais que uma teia de pequenos acontecimentos. Considerados um a um, parecem bem insignificantes, mas, no fundo, é deles que é feito a vida toda. O maior edifício não é mais que um amontoado de pequenas pedras. A mais longa vida não é mais que uma sequência de miúdos acontecimentos. E as maiores quedas, morais, começaram por pequenos desvios. Não as temamos, pois, as nossas grandes quedas morais.
se nos soubermos pôr em guarda contra as pequenas faltas. Que é que faz cair as pessoas na rua? Hein? Não são as grandes pedras que elas enxergam de longe, não. É uma sementezinha de fruta que lhes falseia o pé. Irritam-me tanto com todas essas coisinhas, exclamam não raros jovens, e por este termo coisinhas entendem todas as pequenas ordens que recebem e as que não ligam nenhuma importância. Entretanto, é coisinha não se ajustarem as rodas de uma esplêndida máquina? Coisa de apenas 1 centímetro? É coisinha se no violino tomas somente meio tom mais alto do que seria necessário? É coisinha se em alemão aplicas a conjugação fraca a um verbo forte? Pergunta aos que entendem de cavalos que enorme diferença de preço pode haver entre 2 desses animais de igual raça, igualmente fogosos, de cor igual, se um tem apenas uma pequenina mancha branca, bem na testa. As mais pequenas coisas têm, do mesmo modo, uma grandíssima influência na vida moral. Napoleão era um grande gênio e poderia ter prestado imensos serviços à humanidade. Mas o seu único defeito, um orgulho desmedido, arrastou-o à ruína. Muitas vezes também a perda de um jovem não começa senão por pequenas falhas, bem inocentes, aliás, em aparência. Na escola, desobedece um ponto de regulamento, mente 1 ou 2 vezes para desculpar a sua preguiça, vai brincar com os maus camaradas em vez de fazer seus exercícios. Isso não é coisa tão horrorosa assim. Porém, as ações repetidas cedo se tornam hábitos. As boas, bons hábitos. As más, maus hábitos. No início, a consciência exproba-lhe o abandono dos bons princípios para agradar a maus condiscípulos. Mas é tão bom estar com eles. E desde a 3ª, desde a 4ª vez, já se torna muito fácil isso de ceder ao desleixo. Muito cômodo abafar a voz da consciência. O poder das pequenas coisas. E de onde vem esse poder das pequenas coisas, hein? Nada no mundo se perde sem deixar vestígio. Cada pequeno incidente, ainda quando fosse só uma fração ínfima da unidade constituída pela nossa vida, concorre com o seu tantinho para formar os nossos hábitos. Podemos nos habituar a agir santamente, tanto quanto deixarmos-nos levar ao pecado. Após certo número de pequenas ações virtuosas, a virtude torna-se mais fácil. Mas o pecado também atrai, irresistivelmente, todos os que se habituarem a uma vida pecaminosa. Quanto mais perfeita é alguma coisa, tanto mais cuidada é nas menores minúcias. Os homens de tempo antigo só muito vagamente conheciam o universo, porém já lhe entreviam as proporções gigantescas que os faziam cair de joelhos diante do Criador. Quão mais sólida é a homenagem que prestamos a Deus depois que, com o auxílio de telescópios, fomos capazes de penetrar nas minúcias do mecanismo maravilhoso da criação, detendo a nossa razão emudecida e maravilhada ante a incrível perfeição da ordem, da harmonia e da concatenação que nela reinam. Essa perfeição de todas as minúcias que caracteriza as obras de Deus seja também o modelo do nosso caráter. Considerada desse ponto de vista, a menor coisa achará em teu espírito a importância que merece. E, pois, vês já a força educadora da observância de preceitos que até aqui podiam parecer-te de somenos, como, por exemplo, o jejum que nos impõe nossa santa religião. E assim sendo também, terás mais estima pelas pequenas coisas. No decurso de um passeio, tentarás ficar um pouco de tempo sentado junto à fonte, antes de saciar a sede. Se soubeste de algo interessante e ardes no desejo de informar os camaradas, importar-ás não ir contar a eles imediatamente. Não te precipitarás para a multidão aglomerada na rua, para satisfazer a curiosidade, e mortificando-te desta sorte, terás realizado sério trabalho no intuito de libertar tua vontade da escravidão dos atos instintivos. Mas desde já podes também estar certo de que, se a religião católica te fala tanto da renúncia e do domínio de si, está longe de contrariar teus êxitos e tua vitória na vida. Pelo contrário, ela só quer ajudar-te a levar uma vida verdadeiramente digna de um homem, proporcionar-te a verdadeira liberdade.
Aquele que não se exercita na renúncia não pode ser verdadeiramente piedoso, pois as almas verdadeiramente piedosas devem cada dia triunfar sobre a matéria, sobre o seu corpo. Das suas consequências e efeitos é que cada coisa recebe o selo da grandeza ou da pequenez. Diz o barão Wesseleny, não tenho a menor ideia se essa é a pronúncia. E o que produz resultados importantes nunca é uma bagatela, por menor que seja. Acreditar-me-ás se eu te disser que uma batalha foi um dia perdida por causa de um cravo? O cavalo do general estava mal ferrado. Faltava um cravo nas suas ferraduras. Ora, sucedeu que outro cravo soltou-se e o animal tropeçou num obstáculo. O oficial levou uma queda, foi preso pelo inimigo e fuzilado. Suas tropas, por falta de chefe, perderam a batalha. Sim, pois é. Uma derrota por um vil cravo de ferradura. Gulliver amarrado. O caminho da alma assemelha-se ao gelo que no inverno cobre os lagos e sobre o qual os estudantes gostam de patinar. A superfície é muito irregular a princípio, mas após cada passagem torna-se mais e mais lisa, e logo os nossos jovens patinadores podem contorná-la num só impulso. O mesmo se dá com as nossas ações. Quanto mais repetirmos uma ação boa ou má, tanto mais fácil ela se há de tornar. Conheces bem a história de Gulliver, não é? No país dos anões, que gigante era ele! E, no entanto, os liliputianos conseguiram prendê-lo. Ele, que até então lhes quebrava todas as cordas com um movimento, foi amarrado. Uma noite durante o sono, com 1000 fiapinhos, que foi incapaz de romper quando acordou. Isso far-te-á compreender, meu filho, porque é que os homens sábios procuram desfazer-se até dos menores defeitos. Aquele que cede às suas inclinações desordenadas em coisas aparentemente pouco importantes, em breve não mais consultará a consciência nem nas grandes. É de pasmar o número de jovens que dão as mais belas esperanças durante os anos da sua adolescência e que mais tarde se veem arrastados ao abismo do pecado, unicamente porque são negligentes e relaxados nas pequenas coisas. Esses rapazes também crescem, ficam homens, mas, a bem dizer, não passarão sempre de caricaturas do homem verdadeiro. Parecer-se-ão com o boneco de neve, que também tem olhos, boca e um boné na cabeça. Mas faltar-lhes-á sempre caráter e vontade firme. Tenho muitas vezes exclamado, com o coração cheio de tristeza, ao ver o quarto ou a mesa de trabalho deste ou daquele dos meus alunos: meu Deus, se esse menino tiver semelhante desordem na alma também... A escova de sapatos, o dicionário latino, uma bomba de encher pneumáticos, uma régua, um pedaço de pão seco, a pasta dentifrícia, tudo isso embarafunda, uma coisa por cima da outra. Põe ordem na tua mesa, nos teus móveis, no teu quarto. Primeiro porque a ordem exterior não é só a expressão do recolhimento interior, mas também o melhor meio de incentivá-lo. Aquele que tem seus negócios em boa ordem saberá melhor que outro ordenar seus pensamentos. Depois, porque só o homem ordenado pode ser exato e pontual. Aquele que não é perde tempo demais a procurar o de que se precisa e quase sempre se atrasa. Tu não és assim, não é? Mas confessa que conheces muitos estudantes que só 10 minutos antes da aula verificam com terror que o seu caderno de francês desapareceu e põem-se a procurá-lo. Jogam e tornam a jogar todos os objetos que lhes caem sob a mão, no caos indescritível que lhes vai na carteira. E nada de caderno. E ei-lo, afinal, debaixo da mesa, junto de uma escova de sapatos, debaixo de uma caixa cheia de pregos. Mas são 8h05. E agora é correr. Atraso e nota baixa. Eis o resultado da desordem. E por esta vez, ainda vá. Foi só à escola que eles chegaram tarde demais. Porém, e quando for à Santa Missa? Quando for lá onde os chamam gravíssimos deveres de Estado? Médicos,
eles causarão a morte de mais um doente, esquecendo-se de anotar na receita uma pequenina dose de certo medicamento. E farmacêuticos aviarão mal a receita por só a terem examinado com olhos distraídos. E os cadernos de exercícios? Que rabiscos! As linhas brigam, as letras se atracam, as páginas estão todas ricamente decoradas com manchas de tinta. E esses livros marcados de caricaturas a lápis? Disse que quando um negociante vai à falência, a verificação dos seus livros prova quase sempre a negligência ou o péssimo método das suas contas. Deste ponto de vista, não seria também sem interesse examinar os livros dos estudantes falidos. Toma cuidado, meu filho, e não deixes que teu caráter a si mesmo se amarre com os fios de pequenos maus hábitos, de pequenas negligências, pequenas leviandades. E para isso, mantém sempre em ordem os teus negócios materiais e espirituais, tanto os pequenos como os grandes. Nunca deixes o teu lápis sem ponta. Não toleres que a tua régua fique manchada de tinta. Não conserves na tua mesa de trabalho senão o necessário de que necessitas para estudar, com no máximo 1 ou 2 objetos decorativos. Que cada livro, cada caderno, cada pena tenha o seu lugar para que os possas achar mesmo no escuro. Cada manhã acerta o teu relógio. Toma cuidado todo especial dos objetos que te emprestam, os livros, dicionário, compasso, etc. E nunca os emprestes a outros. Não esperes que os tornem a pedir, mas restitui-os assim que não precisares mais deles. O ferrolho escangalhado. Grandes danos pode causar uma pequena negligência. É a moral da história seguinte contada por Say, o grande economista francês. Numa fazenda, o ferrolho de um estábulo estava escangalhado. Poderiam tê-lo reparado com um trabalho de alguns minutos, mas o proprietário qualificava a coisa de bagatela, e o ferrolho ia ficando assim. Como era de esperar, frangos e patos saíam quando queriam, mas sucedeu um dia que um porco conseguiu fugir e se pôs a correr através do campo. Era demais. Toda a gente lançou-se-lhe no encalço, os proprietários, o jardineiro, o vaqueiro e a lavadeira. Foi o jardineiro quem primeiro o avistou. Quis saltar uma fossa para lhe cortar o caminho, mas falhou o pulo e deu uma torcidela que o reteve no leito por várias semanas. Tornando ao trabalho, a lavadeira soltou gritos desesperados. A roupa que ela pusera a secar junto ao forno estava toda queimada. O vaqueiro, na pressa de sair, esquecera-se de prender uma das vacas. Ela deu um salto, prendeu a pata na manjedoura e quebrou-a. E todo esse dano por um desgraçado ferrolho que haviam descurado reparar. Às vezes, a mais pequena minúcia tem uma importância capital na vida humana. Haverá coisa aparentemente mais insignificante do que um talo de sargaço preso ao casco de um navio, em pleno oceano? Entretanto, quando os marinheiros de Cristóvão Colombo quiseram revoltar-se por causa da longa viagem até ali sem resultado, o célebre navegador respondeu-lhes: já andam cá os sargaços, a costa não pode estar longe. Pensa nos grandes musicistas. Cumpre que se exercitem todo dia durante longas horas, se quiserem tornar-se hábeis em todas as minúcias da técnica. Francisco Liszt dizia: se deixo um dia meus exercícios, percebo. E se durante 3 dias, é o público que o percebe. Sabe o que é que constitui os famosos rochedos brancos da Inglaterra? São feitos inteiramente de conchas de moluscos, tão pequenas que só se enxergam ao microscópio. E quem é que move as máquinas a vapor, esses monstros assustadores? São simples gotinhas d'água que se convertem em vapor. E que coisa maravilhosa o telégrafo! Ora, sabes que foi que deu a primeira ideia dessa assombrosa descoberta? Foram as observações de Galvani que percebeu o fato à primeira vista sem interesse, que ao contato de diversos metais, a coxa cortada de uma rã se punha a fazer movimentos convulsivos. Toma o hábito no teu trabalho de jamais qualificares coisa alguma,
de insignificante. Toma o hábito no teu trabalho de jamais qualificares coisa alguma de insignificante. Os cabelos de Absalão. Um romance de Birson intitula-se Os Cabelos de Absalão. As personagens nele descritas não têm grandes defeitos de caráter, mas se perdem todas por causa do seu desprezo contínuo das pequenas coisas. De feito, só aquele que sabe disciplinar-se nas pequenas coisas saberá fazê-lo também nas grandes, e só quem sabe utilizar os mais curtos instantes saberá senhorear o tempo. Como se poderiam realizar grandes ações heróicas quando se descuram as insignificantes? Procura ser sempre exato e pontual nos teus deveres, ainda quando te parecerem diminutos. Se estás no internato onde às 6 horas em ponto cada manhã tocam a levantar, não fiques 1 minuto a mais no calor do teu leito, mesmo que o possas fazer. Levanta-te incontinente e corre a fazer a tua toilette. Isso é uma bagatela, dizes. É, em aparência somente. Na realidade, é um excelente exercício para retemperar o teu caráter, porquanto cada dia é uma nova vitória sobre a preguiça. E se é hora do estudo, não bocejes, não vires as páginas do livro com um ar meio adormecido e nem te espreguices, mas faze uma pequena oração confiante e fervorosa e põe-te ao trabalho. É ainda uma bagatela isso. Não, meu filho, é uma vitória da renúncia. É a têmpera do teu caráter. De nenhum criminoso, de nenhum condenado à morte, poderiam ter dito na sua mais tenra juventude que findaria no cadafalso. Porém, as funestas consequências do álcool, o delirium tremens, principiam no primeiro copo de aguardente, que os franceses deveriam chamar antes eau de morte, e não eau de vie. Eau de mort, e não eau de vie. O ponto de partida do estelionato é a cupidez que se apossa de um rapaz no seu primeiro jogo de cartas a dinheiro. O falsário de letras de câmbio no colégio copiava os exercícios dos colegas. E o homem de costumes perdidos, que passa a noite nos lugares de devassidão, não chegou a isso senão por ver imagens indecentes, livros imorais, divertindo-se bem jovem ainda com colegas depravados. Sim, não se pode esperar de um jovem que escape a grandes desvios, se ele não se corrige dos seus pequenos defeitos. Não se pode estar seguro de que permaneça leal em quaisquer circunstâncias, a não ser que evite fielmente as menores mentiras. Que será honesto em todas as ocasiões, a não ser que o seja nas menores particulares da sua vida cotidiana. É o que nos diz o próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que é fiel nas pequenas coisas, sê-lo-á também nas grandes, e aquele que é infiel nas pequenas coisas, sê-lo-á nas grandes igualmente. Deves compreender agora a palavra de Santo Agostinho. Quod minimum est, minimum est. Sed in minimo fidelem esse, maximum est. O que é mínimo, é mínimo. Grande coisa é, porém, ser fiel nas coisas mínimas. Se quiseres vir a ser um bom esgrimista, é preciso aprender primeiramente a segurar a espada ou o florete, exercitar-se nas posições da mão, nos aparagolpes, nas guardas, nos pequenos detalhes da esgrima, enfim. E no piano, não tocarás bem as sonatas de Beethoven senão depois de adquirires excelente dedilhado, à custa de paciente e laborioso trabalho de vários anos. Tens visto soldados fazerem exercício? Deves então ter notado que movimentos de pés e de mãos, quase grotescos, lhes ordenam. Mas esses exercícios só são grotescos e inúteis em aparência, porque de fato são absolutamente indispensáveis para os movimentos de conjunto mais complicados. Vai-se a nossa fortuna aos florins e nossa vida a horas. Nossa consciência embota-se quando cedemos às pequenas coisas, e assim como, segundo as descobertas modernas da ciência, cadeias inteiras de montanhas são formadas somente de destroços de animais invisíveis a olho nu.
E assim também as maiores dificuldades da vida são apenas constituídas por uma multidão de bagatelas que mal notamos, tomadas uma a uma. Barão J. Eótivos. Não sei. A lâmpada do santuário da Catedral de Pisa. Liga-se pouca importância, em geral, a uma boa faculdade de observação. Entretanto, essa faculdade é-nos excelente meio para aumentar os nossos conhecimentos, favorecer o nosso bom êxito na vida e também fortalecer-nos o caráter. Aprende, pois, a te servir bem dos teus sentidos, a ter os olhos fixados nos acontecimentos da vida e, noutros termos, a desenvolver conscientemente a tua faculdade de observação. Os olhos só fazem olhar, porém, a alma observa. Para os índios, um raminho de erva pisado, passos quase apagados na areia, são como um livro aberto. Os astrólogos árabes do tempo antigo, que ainda não conheciam o telescópio, tinham, no entanto, profundos conhecimentos sobre a marcha das estrelas. Os pintores chineses reproduziam os movimentos da ave com fidelidade incrível, e todos eles tinham excelente faculdade de observação. Não são só os pilotos de aviões e as tripulações de submarinos que necessitam de presença de espírito e de experiência para tomar decisões prontas e precisas. São todos os que querem viajar com segurança pelo grande oceano da vida. O jogo escoteiro chamado Kim é extremamente útil para desenvolver a faculdade de observação. Preliminarmente, colocam-se 30 a 40 objetos diversos numa mesa. Os jogadores podem observá-los durante alguns minutos, depois, virando-lhes as costas, devem enumerá-los uns após outros. Tenta um pouco. Verás que no começo quase não te lembras mais que a metade. Outro exercício desse gênero pode consistir em contar, à volta de uma excursão ou no dia seguinte, um acontecimento de que vários presentes foram testemunhas. Todos, exceto, faloão de maneira diferente. Ou então ainda, a gente se alinha uns atrás dos outros. O primeiro diz uma frase qualquer ao ouvido do vizinho, este repete-a ao seguinte e assim por diante. Quando ela chegar ao último, absolutamente já não será a mesma. É bem fraca a nossa faculdade de observação, tão fraca que se engana, mesmo sobre as coisas que vemos todos os dias. Pergunta a teu amigo, já viu um relógio? Que está dizendo, é claro, vejo o meu todos os dias. Pois bem, então desenhe-me o mostrador dele. Aposto que você não é capaz. Não sou? Ora bolas! E ei-lo que se põe a desenhar e no desenho comete 2 faltas. Escreve a 4ª hora sim. Aí há o 4 em romanos. E no seu relógio está em 3 romanos. E desenha as 6 que não figurem no mostrador, porque o ponteiro que marca os segundos lhes fica por cima. Aí está como nos podemos fiar na precisão da nossa observação. Sim, exercita-te em observar seriamente as coisas. Podem-se fazer descobertas interessantíssimas observando a vida dos animais, por exemplo. Repara como o esquilo quebra a avelã, como comem o cachorro, o gato, o ganso, como se dá de comer as galinhas, como a ave de rapina dilacera a presa, como rastejam o caracol, a serpente, a lagarta, etc. Vês todos os dias cavalos andarem a passo, a trote e a galope. Poder-me-ias, porém, dizer o que é que lhes caracteriza o levantar das patas em cada uma dessas andaduras? Um paspalhão, ainda quando tivesse meios para fazer grandes viagens, não tiraria delas proveito nenhum, porque não sabe observar. Olha, porém não vê. Aquele que sabe observar compraz-se, pelo contrário, em analisar tudo o que percebe. A faculdade de observação bem exercitada tem já auxiliado a humanidade em descobertas maravilhosas. Quantos homens não tinham visto uma maçã cair da macieira antes de Newton? Mas foi ele o primeiro a refletir nisso, e fê-lo tão profundamente que achou a lei da gravitação.
Quantos homens não tinham visto o vapor levantar a tampa de uma marmita? Porém, Papin foi o primeiro que aprofundou esse fenômeno e descobriu assim o princípio da máquina a vapor. Röntgen achou uma chapa velada no seu aparelho fotográfico. Pensas que a jogou fora com raiva? Não, nada disso. Perguntou como fora que a luz penetrara na câmara escura do seu aparelho e descobriu os raios que trazem o seu nome, raios que atravessam os próprios sólidos. Eis aí os resultados de uma observação atenta. O capitão Brown passeava um dia no jardim, preocupadíssimo a buscar um meio de levantar com pouca despesa uma ponte sobre o Tweed, quando avistou repentinamente uma teia de aranha, a ligar com os fios de seda uma árvore à outra. "Cá está de que eu preciso!" exclamou. "Uma ponte suspensa por correntes de ferro, conforme este plano." E depressa se construiu a primeira ponte pêncil. Foi de modo idêntico que a ideia de um túnel acudiu à mente do engenheiro Brunel. Fixou ele a atenção no insetozinho que furava madeira num barco, primeiro de um lado, depois do outro, para abrir uma passagem. E essa observação foi o ponto de partida de uma das obras mais maravilhosas da técnica, que foi o túnel por baixo do Tâmisa. E sabes como foi que Galileu descobriu a lei do pêndulo? Foi observando o sacristão da Torre de Pisa derramar azeite na lâmpada do santuário, que ardia diante do altar, suspensa à abóboda por uma corrente comprida. Quantas vezes não se vertera azeite naquela lâmpada desde séculos? E quanta gente não tinha visto essa operação tão simples? Foi necessário, porém, um olhar atento, a faculdade de observação de Galileu, para fazê-lo notar um movimento oscilatório tão regular que um pequenino choque acabava de imprimir a lâmpada. E Galileu pôs-se a refletir nesse fenômeno, e após um trabalho assíduo de 50 anos, achava a lei do pêndulo, que desde então desempenha papel tão importante na medição do tempo e nos cálculos siderais. Trabalhar com alma. Um novo meio de primeiríssima ordem para treinar a vontade e formar o caráter é o trabalho, o dever cotidiano, que se cumpre com alegria e de todo o coração. Os pagãos achavam o trabalho degradante, indigno de um homem livre. Foi o cristianismo que fez dele uma virtude, ensinando sem rebuços que ele enobrece os que a ele se entregam, e nele mostrando uma das maiores forças formadoras do caráter. Efetivamente, o trabalho fortalece grandemente a vontade, pois requer domínio de si, renúncia e perseverança. Quem possui uma vontade assaz forte para trabalhar sem trégua e com exatidão conscienciosa, mostrar-se-á mais corajoso no domínio das suas paixões do que o preguiçoso, que é negligente e caprichoso no seu trabalho. O trabalho torna-nos sadios e bem dispostos de corpo e de alma, ao passo que a inação e a ociosidade nos cansam e enfraquecem. O trabalho assíduo forma homens sérios, honestos e pacientes. Não calculas, filho, quanto robustece uma vontade de estudante fazer os seus deveres e aprender suas lições cada dia, regularmente, com diligência e em horas fixadas. Organiza, pois, um programa bem determinado para cada dia, rotina. E quando vier o momento do estudo, não deixes que nenhuma outra ocupação te desvie dele. Quer o divã te prometa uma boa sesta, quer tenhas achado um romance interessantíssimo para ler, quer teus camaradas te chamem para brincar, não importa. O dever antes de tudo. Toma alegremente o teu livro de aula. O dever cumprido com alma encerra imensa força educativa para a vontade. Mas é só o verdadeiro trabalho, o trabalho sério, que tem esse valor educativo, que nos assegura uma verdadeira vitória sobre os nossos caprichos, sobre a nossa inconstância, sobre o amor das nossas comodidades e não o diletantismo, o trabalho a que só nos entregamos para matar o tempo. Sim, impõe-te como princípio executar todos os teus trabalhos do melhor modo possível.
Ignoro se já tiveste ocasião de viajar pelo estrangeiro e admirar as magníficas igrejas e os outros esplêndidos monumentos que a Idade Média nos legou. Queres, porém, saber o que mais me impressiona, a mim, quando me detenho debaixo das abóbodas esbeltas do Zimbório de Colônia, ou entre as imagens de mármore branco da Catedral de Milão? É o pensamento de que os artistas de outrora, arquitetos, escultores, pintores, que ali deixaram o melhor do seu trabalho, que puseram toda a sua força e toda a sua alma naquelas obras, devem ter enobrecido esplendidamente o seu caráter. Hoje em dia, o trabalho humano é tão precipitado, tão superficial, tão mercenário. Experimentarás real e grande prazer aprendendo a trabalhar com a alma, isto é, fazendo os menores trabalhos com bom humor, com alegria, de todo o teu coração. Pouco importa que o trabalho seja importantíssimo ou completamente insignificante. O que importa é que nele ponhas de tua alma o quanto puderes. Talvez já tenhas ouvido citar o nome de Carlyle, o grande filósofo historiador inglês. Uma feita, sua esposa estava assando pão e teve de ficar junto ao forno a noite toda sem que o pão assasse. Em dado momento, ela perdeu a paciência e exclamou: "Por que hei de ser obrigada a ocupar-me deste trabalho?" Mas retratou-se incontinente e pensou: porventura Benevuto Cellini não ficou acordado uma noite inteira junto ao forno onde preparavam a célebre Perseia? Ora, que diferença há entre Cellini, que cozinha a sua estátua, e uma mulher que assa um pão para o seu marido? Aí está. Aí está como se pode assar um pão. Com alma. Só é digno de respeito o que se comporta nas pequenas coisas tão conscienciosamente como nas grandes. O que merece ser feito, deve ser feito. Quando não quiseres fazer bem uma coisa, é melhor nem a tocares. Indo um amigo a Michelangelo, visitá-lo, admirou-se de achá-lo sempre no mesmo trabalho. Mas o seu trabalho não progride, impacientou-se. Pelo contrário, respondeu o artista, tenho-o corrigido muito. Aqui, tirei um pouco de argila. Ali, acentuei aquela ruga. Aqui ainda amenizei os traços e acolá modifiquei a expressão da boca. Ah, mas são pequenas minúcias, esses retoques, ponderou a visita. É verdade, replicou o mestre. Mas são as minúcias que fazem a perfeição. E a perfeição não é uma minúcia. No decurso de uma viagem a Milão, eu subi ao teto da catedral magnífica, feita toda de mármore branco de incomparável beleza. As torrinhas que encimam o teto são cinzeladas no mesmo mármore, como também as estátuas de santos, cada qual mais bela, que habitam os nichos das torrinhas. Contam que quando se construiu essa parte da cúpula, e alguém perguntou um dia ao escultor: "Para que imenso trabalho? De baixo ninguém verá essas estátuas." "Não, de baixo não se verá nada", respondeu o artista. "Deus, porém, as verá. Deus vê o meu trabalho. E isso me basta. Deus vê o meu trabalho. E isso me basta." Quanta alma há num trabalho feito com esses sentimentos, não? Sim, o dever cumprido de todo o coração enobrece a alma. Mas o trabalho desleixado e superficial é-lhe nocivo na mesma medida. O trabalho feito sem alma, sem prazer, a contragosto, é pior do que a maior ociosidade. Dá a ilusão do trabalho honesto e não passa de uma mentira. O trabalho feito sem alma, sem prazer, a contragosto, é pior do que a maior ociosidade, pois dá a ilusão do trabalho honesto e não passa de uma mentira. Alguém profano numa arte, que se quer entregar-se a ela ainda assim, não fará senão caricaturas com a mesma matéria que serve ao artista para criar obras-primas. E, igualmente, pode alguém ter amor ao trabalho e servir-se dele para polir o seu caráter, como pode também dar-se a ele servilmente e dobrar o seu peso.
O homem nasceu para trabalhar. Portanto, se tens que fazê-lo necessariamente, então que seja de coração. E a mais árdua tarefa se há de tornar amena. O dever. O dever. Que força mágica nesta palavra! O dever bem cumprido enriquece o indivíduo e as nações. O dever desleixado pode arruiná-los. Os povos que cumprem o seu dever são sempre vitoriosos de seus inimigos, e os displicentes estão fadados a desaparecer. Numa velha igreja de país estrangeiro, vi um dia uma imagem muito interessante, que representava as diversas vocações a que são chamados os homens. Via-se o Papa em toda a sua pompa, com esta inscrição: Sou eu que vos ensino a todos. O imperador, com esta outra menção: Sou eu que vos governo a todos. Um general do exército, de espada em punho, que anuncia: Sou eu que vos defendo a todos. Um lavrador que cava um longo sulco com a charrua e diz: Sou eu que vos alimento a todos. E bem embaixo do quadro, um diabo a caretear e rir-se: E eu vos carrego a todos, se não cumprirdes o vosso dever. Que ideia profunda, né? Se oculta por trás das cores desse quadro, de fato. Sejas imperador ou lavrador nesta terra, o que importa é que cumpras o teu dever. A vida humana é uma imensa peça de teatro e é o próprio Deus que lhes distribui os papéis. Não depende de ti receber este ou aquele, mas depende de ti desempenhar bem ou mal o teu. O que importa é como se apresenta, como se representa, e não aquilo que se representa. O como, e não o quê. Pode suceder que vaiem o que faz o papel de imperador, porque representou mal, e que clamem, ao contrário, o que desempenha o modesto papel de aprendiz de sapateiro, por exemplo. Eu ouço a todo momento jovens que me dizem, lamentando-se: não sei que carreira escolher, há tanta gente em toda parte. Não receis nada, meu filho. Em todas as carreiras há sempre penúria de homens hábeis, trabalhadores e fiéis ao seu dever. Em todas as carreiras há sempre falta de homens hábeis, trabalhadores e fiéis ao seu dever. Uma fidelidade inabalável ao próprio dever encerra grande força educativa. Faze sempre o que todos têm o direito de esperar de ti, e, maiormente, tudo o que não gostas de fazer. Acredita no poeta que nos assegura não se medir o valor da vida pelos desejos satisfeitos, senão pelos deveres cumpridos. Abre aspas. Nossa felicidade verdadeira, já nesta vida, não são nossos desejos satisfeitos, mas sim nossa tarefa costumeira obedecida. Fecha aspas. Uma vida sem trabalho semelha uma moldura sem quadro. Durante a Guerra Mundial, 2 aviadores foram atingidos por um obus no momento em que regressavam de um raid de observação. O oficial encarregado de notificar as posições do inimigo morreu logo, mas o piloto, apesar dos ferimentos mortais, conseguiu aterrar na retaguarda das suas próprias linhas. Os soldados precipitaram-se para ele. E sabes quais foram as últimas palavras? Em frases entrecortadas, descreveu as posições inimigas registradas no aparelho fotográfico, que o seu companheiro apertava ainda na mão crispada. E na hora em que os enterravam a ambos, essas posições eram tomadas. Que heróis, não? Heróis do dever cumprido até o fim. Não estou disposto hoje. O estudo e o êxito dependem, em primeiro lugar, da vontade e não das disposições do momento. Entretanto, ouço a miúdo escolares que se desculpam. Estou incapaz de aprender hoje. Não estou disposto. Seria tempo perdido tentar. Amanhã trabalharei por 2. Não esqueças que o trabalho adiado para o dia seguinte é sempre mais difícil do que no próprio dia. Nunca faças depender teu dever das tuas disposições,
Um dever adiado é como alma do outro mundo. De hora em hora, mais ameaçador, acaba por estragar-nos os prazeres. Se temos dívidas, fazemos bem em liquidá-las quanto antes. E não esqueças jamais esta regra tão simples: o dever antes do prazer. Primeiro a obrigação, depois a devoção. Ouço muitas vezes outros que me dizem: eu sou pesado, o professor me tem antipatia, eu não tenho sorte, etc. A maioria desses rapazes tem apenas um único defeito. Neles é o prazer que vem em primeira linha. Depois do prazer, um grande nada. E depois, muito para trás, enfim, o dever. Certamente já ouviste contar a história do soldado de Pompeia. No ano de 79, quando a erupção do Vesúvio inundou de lavas e cinzas ardentes a região e os habitantes desesperados, tresloucados, fugiam na maior desordem para escapar à morte, aquele soldado romano ficou no seu posto, de pé, sem titubear. Na confusão geral, haviam se esquecido de rendê-lo, e, por dever, ele continuava à sua guarda. A lava descia em sua direção, e os vapores sulfurosos não tardavam em asfixiá-lo. Era um verdadeiro inferno que o ameaçava. Mas o soldado ficou fiel ao seu dever. Deixou-se enterrar vivo nas cinzas ardentes, como o atestam escavações feitas recentemente. O capacete, a lança e a couraça desse soldado são hoje conservados no Museu Barbônico em Nápoles. Fiel ao seu dever até o fim, deixou-se queimar pelas lavas, antes que macular a honra de soldado romano. Talvez, meu filho, nunca tenhas obrigações militares, porém outras, não menores, aguardam-te por certo. E as tens para com Deus, para com o próximo, para com a igreja, para com a pátria. O que vou dizer agora parecer-te-á duro, quem sabe? Mas devo dizê-lo, pois se trata de nada menos do que a tua dignidade de homem. Não é para ser felizes aqui, e nem para lucrar o maior gozo possível que estamos na terra, mas sim para cumprir o nosso dever, para realizar a tarefa que Deus nos confiou. Minha comida é fazer a vontade de meu Pai, disse o Redentor do mundo. E é o que devemos repetir após. Muitos jovens passam todo o seu tempo a esperar melhores disposições, um humor mais favorável para estudar. Entretanto, como diz Horácio, aquele que se põe ao trabalho já o fez pela metade. E aquele que tarda sempre a pôr em prática as suas boas resoluções, parece-se muito ao lavrador que ficasse de braços cruzados enquanto não se retiram as águas que lhe inundam as terras, quando poderia impedi-las de subir ou neutralizar a ação nefasta das vagas. Dimidium facti qui crepti habet. Sapere aude, incipe, qui recte vivendi prorogatioram, rusticus expectat dum defluat omnis, ate illi labitur et labitur in omne volubilis evum. Toda criatura no céu e na terra está submetida à vontade eterna e divina do Criador. As leis da natureza obedecem-lhe com fidelidade e exatidão minuciosa. As estrelas descrevem suas órbitas e os planetas giram em torno dos seus sóis, não por vontade própria, mas porque a isso são forçados. Só o homem não é forçado a obedecer às leis de Deus, porque o próprio Deus lhe deu o livre-arbítrio. Ele pode opor-se à sua santa vontade, e é precisamente a isso que denominamos pecado. Mas se não quiser viver em trevas, se não quiser perder-se e perecer, deve, entretanto, submeter-se às leis divinas, como o menor inseto ou o mais insignificante raminho de erva. Tu, meu filho,
Sê, pois, bem fiel a todos os deveres, mesmo aos mais insignificantes, e cumpre-os sempre o mais escrupulosamente possível, a fim de que possam repetir de ti o elogio que faziam um dia a um simples pedreiro. A cada telha que lhe assenta sobre a precedente, podia-se ver como era consciencioso. Nelson, o célebre almirante inglês, morreu dizendo: Deus seja louvado, cumpri o meu dever. Que imensa e sublime consolação, hein? Ao termo de uma vida passado no trabalho. Gostaria que pudesse um dia dizer outro tanto de ti mesmo. Nasceu tarde demais. Poder-te-á parecer estranho, e talvez agora não acredites, se eu te disser que o homem inativo não pode ser feliz. O trabalho é necessário, mesmo para assegurar a saúde física. Se a charrua jaz atirada a um canto, enferruja, mas brilha o sol. Se serve a lavoura. Pois bem, o mesmo se dá com os homens. O espírito do mandrião enferruja-se, e os olhos do homem trabalhador brilham de alegria. Porque não se pode mudar a condição do homem, que é de comer o pão com o suor do rosto. A própria natureza confirma esta lei pelo fato muito curioso de não terem vida longa os homens inativos e, em compensação, de atingirem idade muito avançada precisamente os que passaram a vida inteira a trabalhar. O medo do trabalho é uma doença moderna. Aqui ainda a ausência de firmeza nas vontades se faz sentir, pois é inegável que o trabalho reclama domínio de si, disciplina, numa palavra, uma vontade forte. O trabalho reclama domínio de si, disciplina, numa palavra, uma vontade forte. Ninguém é trabalhador por natureza. Assim como a lei de gravitação atrai a matéria para a Terra, assim também a nossa natureza preguiçosa leva-nos a não fazer nada. Entretanto, se com nobre ímpeto conseguimos vencer essa preguiça inata, fruiremos mais tarde a felicidade das bênçãos do trabalho. O segredo do êxito é ter gosto sempre pelo trabalho. Conheço jovens que se preparam para o estudo durante 1 hora antes de se decidirem a começar, mas depois ainda não estão no trabalho há meia hora e já acham o bastante. Mas se o meu trabalho não vai para frente? Mas se o meu dever me aborrece? Horas, não importa. Uma vontade enérgica e viril é capaz de vencer esse obstáculo como os demais. Começa-o. Verás que, uma vez em marcha, tudo irá bem, malgrado o mau humor do começo. Se bocejares, porém, durante meia hora e se te espreguiçares sem fim, remexeres teus livros e cadernos com tédio antes de começar a aprender, então já criaste um ambiente desfavorável ao trabalho. E depois, observa certa ordem, mesmo em teus estudos. Serva ordinem et ordo servabit te. Serve a ordem e a ordem te servirá, diziam os antigos. Os deveres cumpridos metodicamente têm duplo valor. Pelo trabalho desordenado sem plano e feito ao acaso, ao contrário, só se pode perder o tempo. As ocupações dispersas pouco mais valem que a inação. Os biógrafos de muitos grandes homens observam que, cada noite, eles estabeleciam para o dia seguinte uma ordem do dia em que cada trabalho e cada ocupação tinham um lugar determinado. Procura fazer outro tanto, ao menos em grandes linhas, mas depois não voltes atrás. Por exemplo, a 1 hora, regresso da escola. É hora do almoço. Descanso até 2h30. Em seguida, até 5 horas, fazer meus deveres. De 5 às 6, brincar ou passear. Das 6 às 7, estudo de música ou lição de inglês. Depois do jantar, leitura. Às 9 horas da noite, oração e dormir. Quando chegar a hora do trabalho, deves te dar a ele imediatamente. Fidelidade inexorável ao minuto marcado. Mesmo se uma pequenina voz íntima te murmurar ao ouvido que tens muito tempo, que podes esperar para amanhã de manhã, que hoje faz um tão lindo sol, não deixes embair o dever antes de tudo.
Perceberás que, distribuindo bem o tempo, tendo rotina, afinal, farás muito mais do que esvoaçando de uma tarefa a outra, sem plano definido. A vida é tão curta e há tanta coisa digna de ser aprendida. Economiza, pois, o pouco tempo que te é concedido. O provérbio inglês ensina com razão: ciência, riqueza, saúde em teu caminho é deitar cedo e levantar cedinho. Eu conheci um estudante que invariavelmente andava sempre atrasado. Nem sequer por exceção lhe sucedia ser pontual. Os companheiros gracejavam com ele continuamente. Ele nasceu 5 minutos atrasado, diziam, e nunca pôde recuperar esses 5 minutos. Quando homem, tornou-se absolutamente incorrigível. Na profissão tinha atritos diários por causa do seu atraso habitual. Não chegará ele atrasado ao céu também? Atrasado. 5 minutos apenas. Meu relógio está atrasado. Um homem precipita-se na garra, esbaforido. Por favor, deixe-me passar. Tenho que tomar o trem das tal horas, né? O trem das 10. Acaba de partir, responde-lhe o funcionário com calma. Ah, que horror! O que eu faço agora? É absolutamente preciso que eu parta esta manhã. Isso vai causar-me uma perda imensa, lamenta-se o viajante agoniado. A bem dizer, ele não tem o direito de queixar-se. O trem partira no minuto exato. Ele é que não estava na hora. Em geral, as coisas da vida são sempre exatas. Os homens é que não são. Quero crer que esse homem que acaba de perder o trem levantava-se 7:45 quando era estudante e que sempre chegou atrasado à escola. Essas primeiras inexatidõezinhas geraram-lhe provavelmente o modo de pensar tão leviano e tão superficial de hoje. Em resumo, o que é ser pontual? É algo simplíssimo, afinal de contas. É começar tudo no tempo exato e acabar tudo pontualmente. Aquele que obedece a esta regra tão simples fará tudo o que deve fazer e, ademais, fará tudo a seu tempo. A exatidão começa de manhã. É o momento de levantar, digamos 6 horas. Convence-te de que acabou o tempo de repouso e pula da cama com decisão heróica. Se o fizeres, não te queixarás de falta de tempo para a oração da manhã. Só quando a gente se vira para o lado ou para o outro e conversa com o travesseiro durante 1/4 de hora é que falta tempo para rezar. Então vem a hora do estudo. Que ventura se puderes ser exato aqui também. Se puderes começar incontinente, sem uma preparação de meia hora a bocejar, espreguiçar e contar os botões do casaco. Ai, devo começar ou não? Devo estudar ou não? Saindo para a escola como estudante pontual, então não esqueças em casa nem o caderno nem o livro. E quando voltares, não os atires de cambulhada no quarto. Não terás em seguida que te desculpar dizendo, não sei onde os meti. A gente pode fiar-se sempre num homem exato, que mantém os seus negócios em ordem, pois ele todos os dias exercita a firmeza do seu caráter. Ser pontual, que palavra descolorida, não é? Entretanto, a pontualidade tem incomparável importância na educação do caráter. Ser fiel ao próprio dever 100 vezes por dia, tantas vezes quantas o trabalho o exige, ser consciencioso até nas menores coisas, trabalhar com alma, mesmo quando ninguém nos vê, pode-se imaginar mais eficaz arrimo para chegar à grandeza moral e à seriedade que merece toda a confiança? O provérbio tem bem razão de dizer que a pontualidade é a polidez dos reis, pois verdadeiramente é preciso uma grandeza régia, uma coragem e uma perseverança heróicas para vencer todos os obstáculos e atender sempre ao apelo sagrado do dever, sem procurar jamais subtrair-se a ele. As grandes tarefas da vida só podem ser confiadas aos homens que sabem ser exatos sempre e em toda parte. O jovem pontual é quase sempre mais rico do que o seu camarada impontual, mesmo se este recebe dos pais mesada maior. Como isso? Bem simples. Um
só gasta em coisas de que verdadeiramente necessita e depois de se aconselhar com os pais. O outro, pelo contrário, compra tudo o que lhe apraz, na primeira loja que encontra. Quem conhece o valor do tempo é pontual sempre. Quem não se faz esperar, prova que sabe apreciar o seu tempo e o dos outros. Ao invés, o homem que se habitua a ser fantasista e impontual irá ficando pouco a pouco incorrigível e acabará por faltar a sua palavra. Quase não podemos fiar na palavra de quem não é pontual. E o homem impontual, que falta à sua palavra, faz mal à sociedade tanto quanto um violento agitador. Ao contrário, o jovem que é exato em todas as suas ocupações prova cada dia a sua vontade, a sua probidade e o seu caráter. Queres saber de mais um defeito do caráter? Se disseste sim, importa que tua palavra seja inabalável. E se tiveres que dizer não, cumpre que tenhas a coragem de dizê-lo francamente. Professor, meu relógio está atrasado. Eis a desculpa habitual dos estudantes impontuais. Mas, se quisessem ser francos, deveriam dizer: professor, eu estou atrasado porque sou negligente e desleixado. Teu relógio está atrasado? Sabes o que Washington respondeu a um dos seus caixeiros que assim se desculpava da sua impontualidade? Pois bem, arranja outro relógio, ou então arranjarei outro caixeiro. O almirante Nelson dizia: devo todos os meus êxitos a ter sempre acabado minhas tarefas 1/4 de hora antes do combinado. Creio-o, de boa mente. E toma a liberdade de lembrar-nos. Hoje em dia já é comprovado comportamentalmente que ter rotina, não só o fator da pontualidade, mas sobretudo ter rotina, auxilia e muito em termos de questões mentais. Muitos distúrbios mentais, transtornos, etc., podem ser, se não evitados, amenizados através de rotina, meus caros. Hoje se prova cada vez mais, de fato, a importância, não só espiritual, mas mesmo psicológica, em relação à rotina.